Senhor presidente, demais colegas, vereadoras, vereadores, servidores aqui da casa, servidores do município que se encontram aqui acompanhando a sessão. Eu, primeiramente, gostaria de reafirmar aquilo que eu já coloquei no início da sessão, registrando minha indignação. Desde 85 sou servidora do município de Curitiba e é a primeira vez que eu vejo a Câmara cercada impedindo que a população adentre aqui dentro. Para mim esse é um ato autoritário e nós não podemos permitir que essas coisas passem de forma natural, como se nada tivesse acontecendo. Em todos os momentos que nós estivermos debatendo temas que são importantes, não só para os servidores, mas outros temas relevantes para a cidade, sempre houve a participação das pessoas, sempre tiveram livre acesso. É a primeira vez que eu vejo barreiras aqui no entorno, portaria do anexo 2 fechada, aberta só a portaria do anexo 1. Eu acredito que esse não é o caminho para a gente construir o diálogo com as pessoas. Então, é importante que a mesa reveja o seu posicionamento. Ao invés da gente garantir que haja um distensionamento, que a gente procure o diálogo, não. Nós, aqui, enquanto mesa, né, a mesa executiva, acaba tendo atitudes que levam a um maior acirramento. Então, eu acho que essa não é a melhor forma de conduzir. E repito, é uma forma totalmente autoritária e antidemocrática. Outro aspecto que nós gostaríamos de estar colocando é em relação aos projetos que estão na pauta de amanhã, na ordem do dia. 3 deles dizem respeito diretamente aos servidores do município de Curitiba. Um deles trata de alterações na legislação do IPMC, tanto no sentido de aumento da alíquota, quanto de retirada de mais de 600 milhões desse instituto. Outro deles acaba com todo e qualquer direito dos servidores, é um projeto totalmente inconstitucional. Já começa quando não garante que na data base haverá o reajuste de acordo com o índice inflacionário. Isso está lá na Constituição Federal, no artigo 37. Todos os servidores têm direito ao zeramento da inflação no momento da data base. Então, esse é um elemento inconstitucional do projeto. Além disso, retira direitos que são direitos conquistados por muita luta ao longo dos anos. Congela toda e qualquer forma de crescimento das carreiras, por tempo indeterminado, não se estabelece nenhum tempo para isso. No meio, uma comissão que, no meu entendimento, não garante uma participação dos servidores nessa mediação. Isso é um absurdo, fica nas mãos do Executivo, mais uma vez, a definição sem um diálogo com os servidores. Além de outros direitos, né, licença-prêmio, a questão do vale-refeição, vale-transporte. Então, esse é o principal projeto que eu digo, é o primeiro do pacote de maldades. E outro que estabelece uma lei, né, de ajuste fiscal, onde também no seu artigo 18 limita o gasto com pessoal a partir apenas do crescimento da receita corrente líquida. Isso é um absurdo. Isso não garante nem zeramento da inflação para os servidores e servidoras do município. Então, eu chamo a atenção aqui e peço para cada vereador e cada vereadora dessa casa que possa rever o seu posicionamento, porque nós não podemos fazer com que projetos que têm vários pontos que 30 segundos, vereadora, para concluir, por gentileza. Projetos que têm vários pontos que são inconstitucionais e que ferem, né, todos os direitos dos servidores sejam aprovados nessa casa.
Na sequência, o vereador Felipe vai trazer, houve uma notificação extrajudicial aqui por parte do SIGMU, que acho que é importante, o vereador, na sequência, vai estar trazendo esse debate também, e é importante que cada vereador e cada vereadora possa refletir. Obrigada. Registro. Presidente, bom dia, servidores. Só peço para aguardarem em silêncio, por gentileza, para darmos continuidade aos trabalhos. Presidente, vereador, para um informe, eu estou inscrito em quarto, não teria tempo para... Não, vereador, nós estamos agora no momento de explicações partidárias. Então, depois desse momento, o senhor pode... Desculpa. Não. O senhor estará inscrito para explicações pessoais. Eu entendi que era Perfeito. o pequeno expediente. Com a palavra, o presente horário destinados à liderança do partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, sua digníssima líder, vereadora professora, vereadora Noêmia Rocha. Quase professora. Bom dia, vereadores e vereadoras. Eu fico honrada de ser chamada de professora, mas a minha formação é gestão pública, mas eu tenho honra e, ao mesmo tempo, um certo constrangimento de saber que essa casa é a casa do povo e ela foi isolada nessa manhã, sem nenhum critério, e eu quero fazer a fala de autoritarismo nessa casa. É muito sério, é muito sério. Essa casa é do povo, e o povo é os servidores públicos também. Então, vereadores, eu venho aqui, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso com os servidores públicos dessa cidade. Volto a reafirmar que esse ajuste fiscal não é legítimo, retirando conquistas históricas e direitos dos servidores, e essa fala eu não vou deixar nunca de falar. É constrangedor, gente. Eu cheguei ali agora tudo bem, eles abriram, entraram um grupo, mas são pessoas extremamente educadas, são pessoas extremamente preocupadas com a sua vida a longo prazo, ao longo da sua história. Então, é importante rever esses projetos. Eu gostaria de solicitar à mesa a retirada desses projetos para um debate, um diálogo que não houve com o prefeito dessa cidade. Ele foi viajar. Tem uma matéria que diz, enquanto o prefeito Greca está lá na Argentina, comendo filé argentino e bebendo vinho, Curitiba está em chamas. Isso é muito sério. Que responsabilidade é essa? Essa foi a matéria da Gazeta, a vereadora Julieta, que fica aqui falando, mas eu tenho certeza que a vereadora Julieta, sendo uma servidora pública, com certeza será favorável aos projetos que vêm a essa casa. Porque é inconcebível uma servidora pública dessa casa votar contrária a esses projetos. Inconcebível. Inadmissível uma servidora que está lá na ponta, porque os servidores que estão vereadores aqui hoje é por um tempo pequeno. Eles são servidores a longo prazo. Então, a importância dos servidores públicos dessa casa, dos vereadores que são servidores, avaliarem esses projetos e solicitar junto conosco a retirada desses projetos para que haja um diálogo, que não houve um diálogo do senhor, então, prefeito dessa cidade com os servidores públicos, avaliando esses projetos que vêm a essa casa. Eu estive ali fora agora, conversando com eles. A aflição, a preocupação deles é grande. É uma luta de poderes. E aí nós temos que rever nosso conceito enquanto autonomia de poderes legislativos dessa casa, de sermos independentes desse prefeito e de votarmos com consciência, não retirando os servidores públicos toda uma conquista histórica. O plano de carreira, por exemplo, é de 20 anos de luta. Sabe o que é 20 anos de luta? 20 anos não é 20 dias, não. Uma luta tentando e conquistaram no governo passado o senhor, então, prefeito Gustavo Frutti, que diz que tem, sim, orçamento para manter o plano de carreira dos servidores. E aí, como é que nós ficamos? Numa questão como essa. E 50% dos vereadores estavam aqui e aprovaram esse projeto de plano de carreira dos servidores. Então, nós precisamos manter nossa palavra
e viabilizar e solicitar ao presidente dessa casa, que tem autonomia para isso, a retirada desses projetos, para que a gente inicie um diálogo que até então nunca foi aberto aos servidores, muito menos para os representantes dos sindicatos. Então, caros vereadores, venho aqui dizer que o PMDB de guerra, está junto com os servidores. E vamos votar favoráveis a ele, sim. Vamos lutar nessa casa, para que esses projetos não passem igual água no rio, como a gente está vendo aqui. E que essa casa tenha independência de poderes, e que cada vereador tenha a sua consciência do que é constitucional, do que é inconstitucional. Eu fiz uma relatoria dos projetos em relação ao IPMC, a retirada dos 600 milhões, nós fizemos uma relatoria embasada nas leis, dizendo que ela é, sim, constitucional, e não pode ser passada nessa casa. Então, vereadores, eu acho que é muito importante a decisão pessoal de cada vereador. Nós temos professores aqui nessa casa, nós temos servidores. Eu não sou servidora pública, mas eu tenho consciência da minha representação para com eles. E dizer uma verdade, que... 30 segundos, vereador, por gentileza. Dizer uma verdade, que está sendo dito o contrário. O problema do ajuste, o problema financeiro da cidade, não são os servidores públicos dessa cidade. Não são. Ao contrário, eles têm feito o melhor nessa cidade e a gente precisa respeitá-los e valorizá-los como servidores públicos da cidade. Muito obrigada. Presente horário, só peço silêncio, por gentileza. Só peço o silêncio de quem está acompanhando a sessão no dia de hoje. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PROS, PPS, PRP, PRB, PSDC, PTB, PV. Concedemos a palavra ao digníssimo líder vereador Elvir Bisque. Abre mão. Presente horário destinado à liderança do bloco parlamentar PSD, PDT, PSDB, PSC, PSB, PTN, PP, SD, PR, DEM. Concedemos a palavra ao vereador Paulo Rink. Abre mão. Presente horário destinado à liderança do governo, vereador Pietrucelo. Vice-líder, vereador Sabino. Abre mão. Está encerrado o grande expediente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Cadê o Tico para fazer a reunião do regimento? No horário de explicações pessoais, primeiro inscrito é o vereador Felipe. Vereador que desejar fazer sua inscrição, por gentileza, requer a mesa. Eles vão fazer inscrição. Solicito inscrição, senhor presidente. Eu também Professora solicito José. inscrição, senhor presidente. Está travado. Só um minutinho, vereador Felipe, só para a gente concluir a chamada, só um minutinho. Inscrita vereadora Noêmia, na sequência, professora Josete. Só vamos aguardar um minutinho que o painel teve um probleminha aqui. Travado o painel. Travado o painel. Travado o painel. Ah, vamos fazer agora. O Flávio Ávila, né? Professor, né? Ele é professor? Ele é professor? Ele que foi lá? Não está aparecendo aqui. Vereadora, nós estamos com um problema no registro de presença. Só um minutinho, por gente. Apertou o 5 ali. Entendeu? Não está acendendo. Aperta mais vezes, vai apertando até apagar. Não, registrou só. Não, pede fazer de novo. Ó. Abre de novo. Vou pedir para novamente refazermos a chamada. Só retorne o painel, os vereadores, por gentileza, registrem novamente suas presenças. Mas deu pau no cooler. Senhor Josete, vereadores, por gentileza, registrem suas presenças, só para darmos continuidade aos trabalhos. Jairo, registra lá mais uma vez. Vereador Jairo, vereadora professor Josete, por gentileza, registre sua presença. Vereador Goura, ausente. Vereador Colpani. Vereador Mestre Pop.
Encerrada A chamada. a chamada, vereador Bruno Pessutti, recontagem de votos. Vereador Colpani, ausente. Vereador Goura, ausente. Vereador Mestre Pop, ausente. 35 vereadores presentes, 3 ausentes. Eu só vou pedir um minuto de silêncio, a pedido do vereador Toninho, para registrar o falecimento do professor Flávio Ávila na semana passada. Então, um minuto de silêncio. Nesse momento, eu peço... O professor Flávio Ávila foi assassinado e seu corpo foi encontrado dias após o fato ocorrido. 5 minutos, vereador Felipe Braga. Senhor presidente, vereadores, demais funcionários que estão aqui, funcionários municipais, é um momento importante que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo muito triste, de que a Câmara Municipal tenha que, através de seus vereadores, e dentro de uma mensagem que o senhor prefeito manda, algumas mensagens, colocando os funcionários do município como se fosse a causa de uma crise financeira e como se fosse a solução para se resolver o problema financeiro do município, assim como tantos outros municípios do país passam. Direitos adquiridos, como o plano de cargos e salários, aprovado por vários vereadores que estão aqui. Como que fica? Como que nós podemos simplesmente votar uma mensagem que vem a toque de caixa, quando o ano passado, quase diria a totalidade dos que estão aqui e foram reeleitos votaram a favor? São direitos adquiridos dos funcionários. É evidente que um funcionário público pensa a longo prazo, com o seu futuro, faz sua programação financeira e, de uma hora para outra, vem um pacote que retira seus direitos. E esse pacote, da forma que vem, ele vem com algumas pegadinhas, vereador professor Euler. Uma das mensagens que trata da lei de responsabilidade fiscal é uma das mais importantes e faz com que tudo que vem, aumento salarial, plano de cargos e salários, quinquênios, vai ser afetado se for aprovado a mensagem da lei de responsabilidade fiscal como está o texto. Fizemos emendas na Comissão de Legislação e Justiça que foram aprovadas e que serão votadas amanhã. 14 emendas, que são importantes. Ficar vinculado à receita corrente líquida, com percentual como está, vocês funcionários terão comprometido, não nos próximos 4 anos, mas nos próximos anos, muitos anos, comprometido a carreira de cada um de vocês. Então, eu acho que cada vereador aqui tem sua independência e tem que fazer uma análise muito profunda do que se trata da votação amanhã em regime de urgência. Precisa cada um ver, analisar que está mexendo com o futuro e com o dia a dia de cada funcionário municipal. E lá fora, não tem sindicato
A, B, C, D. Lá fora, tem funcionários, como eu nunca vi, participarem de uma greve. Muitos que estão lá fora, pela primeira vez estão participando. Porque sentiram que da forma que está sendo colocado esses pacotes, vai prejudicar demais o futuro de todos os funcionários. Por isso, essa união de todos. Então, que cada vereador entenda e reflita sobre a votação de amanhã. É importante que a gente destaque a participação de todos os sindicatos que participaram. Eu quero parabenizar o Sindicato dos Arquitetos e engenheiros que estão aqui, através do Tiago Gonçalves Quadros, o Sindicato de Auditores Fiscais, que contribuíram muito para encaminhamento das emendas, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, os funcionários de Curitiba esperam de nós uma ação, uma votação justa, no sentido de que direito adquirido é direito adquirido. Nós precisamos pôr a mão na consciência e analisar muito, porque não é cortando ajustes salariais, avanços de carreira, que nós vamos dar o tom de investimentos na prefeitura. Acho que tem outras ações que podem ser feitas, economias que podem ser feitas em contratos, etc., que poderão dar um resultado muito melhor e não tirando o direito do trabalhador. Muito obrigado. Próxima vereadora inscrita, vereadora, só peço silêncio, vereadora Noêmia Rocha. 5 minutos de fala, vereadora. Bom dia, vereadores e vereadoras. Esse é meu espaço de fala e a gente está procurando falar com muita consciência, com muita transparência, com muita convicção de tudo aquilo que está acontecendo nessa casa. Por mais que essa casa já foi aí no regime de urgência, votado com 29 vereadores, é possível mudar esse quadro agora na análise de cada projeto. Eu quero fazer um apelo a cada vereador que está aqui nessa casa, de nós temos condições de mostrar independência nessa casa, de não sermos constrangidos a votar favorável ou contra, mas que a gente tenha uma análise muito criteriosa do que está acontecendo. Volto a afirmar, nós, nessa casa, temos com muita clareza votado projetos que entendemos ser inconstitucional ou ilegal. E aí a gente está apresentando projetos aqui, como, por exemplo, do IPMC, que é extremamente inconstitucional e ninguém, pelo que a gente percebe, não está sendo avaliado no ponto de vista técnico. É inconstitucional, por tudo aquilo que a gente acredita, por tudo aquilo que a gente entende. Nós fizemos uma solicitação para a Previdência no Ministério lá de Brasília, recebi agora uma informação. E eles são contrários à retirada dos 600 milhões do IPMC de Curitiba. Eu quero apresentar esse informe a vocês, já solicitei a minha assessoria, que não chegou ainda, mas temos já um documento, que o Ministério de Previdência de Brasília é contrário, vereador, à retirada dos 600 milhões, porque é injusto e porque tira direitos e conquistas dos servidores do município de Curitiba. E volto a afirmar, eu não sou base, eu estou no meu 3º mandato e nunca fui base. Tenho muita tranquilidade de votar favorável quando os projetos são bons, de votar contrários quando os projetos venham prejudicar a população aqui nessa casa. Tanto que votei favorável à nota Curitiba, entendendo que há sim um incentivo à arrecadação do município. Votei favorável e fiz a relatoria do favorável. Votei favorável da desvinculação, inclusive fui eu a relatora, da desvinculação do IPTU isento, que também era isento da taxa do lixo. O problema é o lixo? Vamos resolver, então, a questão da desvinculação da taxa de lixo do IPTU isento. E isenção municipal, que eu acho importante. E tem isenções também da Constituição.
Mesmo assim, as nossas igrejas são isentas do IPTU, mas eu entendi que era importante a desvinculação da taxa de lixo. São isentos do IPTU? Sem problema, vamos colaborar. Está tendo um déficit em relação à coleta do lixo? Vamos colaborar. Aí eu fiz um pedido de informação, não sei se vocês sabem, mas nós temos 622 hotéis com lucros, empresa lucrativa, que são isentos do IPTU de Curitiba há décadas. Baseado em quê? 96 comércios e 96 mil comércios da cidade de Curitiba isentos. Há isenção para tudo. Se a pessoa teve um problema de rim, tem isenção. E é uma isenção municipal que a gente tem que avaliar. Que isenção é essa? 622 hotéis da cidade de Curitiba são isentos de IPTU. Baseado em quê? Fiz o pedido de informação. Até agora não recebi nenhuma resposta. Tem isenções, inclusive, até de embaixada. Olha, o município isenta as embaixadas, que são poderes, que são ricos, são isentos. Alguém aqui resolveu isentar pessoas que não têm necessidade nenhuma. Aí a gente vai pensar na baixa renda em relação à coleta de lixo. Fizemos uma emenda recentemente agora, nesse projeto, para isentar a taxa de lixo para baixa renda, que eu concordo. Então, que pague os hotéis, que pague os comércios, mas baixa renda precisa ser isento. Então, esse projeto vai passar, porque já passou na Comissão de Legislação, e eu conto com vocês para que a gente possa votar essa emenda isentando a baixa renda, que não tem dinheiro nem para comer. 30 segundos, vereadora. Como é que vai pagar uma taxa de R$270 se não tem dinheiro nem para comer? Então, a gente vai fazer, nós estamos fazendo uma emenda, que eu, inclusive, cobrei aqui do secretário de Finanças, e ele falou que o prefeito vai nos ajudar, vai aprovar essa lei, que tem intenção de aprovar para pessoal de baixa renda. Nós vamos acompanhar e vamos exigir que essa emenda passe, para que as pessoas de baixa renda não paguem a taxa de lixo, condicionado ao volume de lixo também. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Na sequência, a vereadora professora Josete. Vereador, registro. Só um minutinho, vereadora. Conforme a casa, senhor presidente. Registro, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores que fazem parte da Comissão de Revisão do Regimento Interno, que logo após a sessão, nós vamos fazer a reunião da Comissão de Revisão do Regimento Interno, lá no 4º andar do anexo 2. Então, a reunião que estava marcada para a tarde, nós vamos fazer agora pela manhã, após o encerramento da sessão, ficando cancelada a reunião das 15 horas. Perfeito. Vereador Tico Cusma, presidente da Comissão da Revisão do Regimento Interno, convoca os membros que, após o término da sessão, haverá reunião no anexo 2. Os membros estão todos convidados a participarem dessa reunião. Vereador professor Josete, 5 minutos de fala. Zero painel. Senhor presidente, demais presentes. Só gostaria de, na mesma linha que a vereadora que me antecedeu, a vereadora Noêmia Rocha, faltou a sua fala, apontar para algumas preocupações que nós temos. O Executivo está colocando como vilões, né, do déficit ou da crise do município os servidores municipais. Eu acho lamentável, porque quando nós analisamos os projetos, nós vemos que a busca é de se ter recursos a partir da retirada de direitos dos servidores, né, que eu já me reportei na fala inicial, ou da Previdência dos Servidores Públicos Municipais. E há iniciativas mínimas, né, muito singelas, digamos assim, no sentido de rever a questão da arrecadação do município e de ampliação das receitas.
hoje o município de Curitiba tem cerca de 5,3 bilhões em dívida ativa. E até agora não buscou um mecanismo eficiente de cobrar essas dívidas. Nós gostaríamos de saber quais são esses devedores do município de Curitiba. Quais, de fato, são as empresas que devem, qual é o tamanho dessas empresas, né? Porque na mesma lógica da reforma da Previdência, se quer retirar direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas as dívidas históricas de grandes empresas, ninguém mexe. Que vai desde grandes bancos, né, como o Bradesco, até bancos oficiais, né, JBS e outras empresas que têm dívidas milionárias com a Previdência Social. Nisso, ninguém toca. Então, na mesma dinâmica, vem aqui o senhor Rafael Greca, querendo retirar direitos e não tem ações efetivas. Dá um exemplo concreto. Todo ano se aprova aqui o REFIS, que é o refinanciamento de dívidas das, seja pessoa física ou pessoas jurídicas, empresas, em relação ao município de Curitiba. Então, ISS, IPTU, etc. O ano passado se arrecadou desses 5,3 bilhões, apenas 130 milhões. Então, qual é a ação concreta que o município está fazendo para reverter isso? Não vejo. Até porque os próprios fiscais, né, da prefeitura apontam que não há uma estrutura adequada, modernizada, para que eles façam o seu trabalho na arrecadação do município de Curitiba. Então, será que, de fato, né, o prefeito tem compromisso, seja com os servidores, seja com a população que está lá na ponta, no dia a dia, e que é para ela que tem que se dirigir a maior parte do recurso e as políticas públicas? Será que o compromisso é com esse segmento ou é com os grandes empresários? E, aliás, uma coisa que me chocou também hoje foi a proposta da mesa executiva de que dos lugares aqui para acompanhar a sessão, metade fosse destinado ao Sinduscom, em projetos que dizem respeito à vida dos servidores, à FEMOCLAN e outros setores que, obviamente, quando cidadãos podem participar, não tem impedimento nenhum. Mas dizer que metade dos lugares vai ser destinado a esses setores que nunca vieram debater política pública aqui, que nunca vieram debater a vida dos servidores. Então, ao final, né, porque não houve acordo, nós fizemos a sugestão, inclusive, de que, se esses setores querem vir, se coloque um representante de cada setor que sentem aqui nas cadeiras e as galerias sejam destinadas aos servidores públicos. 30 segundos, vereadora. Se há uma questão de segurança que tem que ser levada em conta. Agora, é absurdo dizer, e aí foi o limite da proposta encaminhada pela mesa, que só 70% das vagas que tem serão destinadas a servidores e 30% a segmentos ou instituições que, de repente, resolveram se interessar em debater a vida dos servidores públicos. Então, eu espero que a mesa reveja essa posição e haja democracia e os servidores possam amanhã 98%. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Cacá Pereira. 5 minutos, vereador. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da casa, funcionários nas galerias, que estão nesse momento aqui pertinentes. Bem, na verdade, a minha fala de hoje aqui é o seguinte:
a democracia, a liberdade de manifestação, você tem já de pronto uma retaliação. O papel do vereador é evidente que é fiscalizar e legislar. Mas nós somos, sim, um elo entre a comunidade, entre as pessoas, junto aos órgãos constituídos do município em especial, pois somos vereadores. Pois, pasmem vocês, desde o começo da gestão, tenho solicitado às escolas, igrejas e outras organizações solicitações de ônibus para seus projetos sociais, educativos, terceira idade, mas pelo fato de não concordar com a celeridade, com o regime de urgência, com os projetos que estão contra os servidores, no meu pedido de quarta-feira, sexta-feira foi negado. Estão economizando, tá certo, tem que economizar mesmo, economizar com os prestadores de serviço do município. Tem que economizar, sim. Tem que fazer reformas necessárias. Vamos fazer regularizações fundiárias, vai ter recursos. O município vai arrecadar. E com esses recursos, nós podemos pagar quem efetivamente trabalha pela cidade. Entre inativos e ativos são 45 mil. Nós estamos falando de mais de 1.800.000 moradores da cidade, é verdade. Mas agora some os professores, quantos filhos de munícipes que eles cuidam diariamente, na saúde, no transporte, no geral, quantos que diariamente munícipes que eles atendem? A ampla maioria. A ampla maioria. E mais, quando a gente fala que não devemos ser oportunistas, que eu tenho visto algumas falas, não sou oportunista. Eu não posso aqui ter uma teoria e viver a prática diferente. Eu, enquanto dirigente sindical, eu defendo, sim, ampliações de direitos. No entanto, nós estamos aqui defendendo a manutenção. Não estamos nem pedindo ampliações. Estamos pedindo aquilo que votamos, como bem dito, na legislatura passada. É incoerente. O que estava certo, o que estava errado? A votação da legislatura passada, a favor, e agora está certo votar contra? Desculpe, eu votei a favor na legislatura passada, que estava aqui sim, e vou votar contra, porque não posso votar contra aquilo que eu votei. Vou votar contra o pacotaço, sim. Vou votar. E a democracia que se disse que aconteceu aqui, me desculpem, ouvir os servidores através dos seus representantes legais, e as entidades são representantes legais, sim. Gostem ou não, os sindicatos estão aí. Os mesmos sindicatos e movimentos que em 1917 deram direito a 10º e outras conquistas, que inclusive 99,9% dos vereadores nessa casa falam que tem e que querem 13º. Se querem, porque foi aprovado no passado, foi aprovado graças às entidades sindicais e uma greve. E diga-se de passagem, quebradeira. Agora querem porque dizem que é de direito. E aí quando falam de sindicato, não gostam do sindicato, mas foi os sindicatos que deram os direitos que muitos vereadores querem receber o 13º. E não tenho problema nenhum de dizer que o 13º tem que existir. Apesar que ainda como dirigente sindical, foi um dos que nesta casa fiz menos questão de trabalhar nessa seara, porque entendo que de mal a pior, nós estamos menos pior na condição de ganho, sim, de salário. Agora, não só o funcionalismo público, mas o que eles vão deixar de receber, o seu João, a dona Maria do mercadinho, da quitanda, de outros estabelecimentos, não vão ter esse recurso, porque não vai ter essa correção inflacionária. Os seus bolsos vão ter menos e vão consumir menos. Então vai atingir, sim, toda a sociedade. Da mesma forma que atingiu o transporte coletivo. Está todo mundo quieto. Vai para o bolso de todos os munícipes. Os impostos também. Vai para o bolso de todos os munícipes. Mais 30 minutos. 30 segundos, vereador. 30 segundos, perdão. Seria importante 30 minutos. Tem muito para falar. Mas não é só por servidores.
não é só por servidores. Por quê? Porque o dinheiro deles contribui, sim, para o consumo e o fomento da economia. Mas não, vai ficar na mão dos grandes prestadores de serviços, porque esses, ninguém faz auditoria para efetivamente se o que eles cobram é de verdade o que precisa ser pago. Tem muita gordura. Agradeço, vereador.